É aquele grito, né? De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos. E o verso 6, pode alguém ler? Verso 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Velho homem. O velho homem aí é quem? É aquele camarada que foi citado no capítulo 5, Adão. O velho homem é o Adão. O primeiro Adão foi morto. E ele precisa ser, digamos assim, ele é morto para aqueles que estão vivos no segundo Adão, que é Cristo. O velho homem é aquilo que Adão representa em termos de realidade. A W. Tozer vai falar num artigo dele muito interessante de que Adão criou, né, a religião quando ele colocou a folha de figueira nele e na esposa. Né? E aí Deus tira a folha de figueira e coloca uma pele de animal, que é algo mais resistente, algo que continua a existir por mais tempo. Então a folha de figueira, a religião, Adão inventou a religião tentando cobrir suas vergonhas ali no Éden, capítulo 3 de Gênesis. Então nós temos que nos despir desse Adão que tinha uma relação forte com uma ideia de aceitação. Eu queria pensar, por exemplo, irmãos, em Caim e Abel. O primeiro filho do casal foi Caim e o segundo foi Abel. O primeiro filho do casal parece estar fortemente ligado a uma ideia de aceitação. Eu não sei o quanto ele ouviu dos pais, a gente não sabe o quanto Adão e Eva conversaram e Caim no meio dessa conversa, mas é perceptível que Caim tem uma necessidade de aceitação muito grande, uma necessidade de ser aceito por aquilo que ele faz. Então a religião representa isso. Né? E eu acho que todo mundo aqui está buscando sempre entender o evangelho em termos totais, como a gente estava conversando. Então pense o seguinte, qual foi o primeiro filho desse casal? Representando lei, e o segundo representando graça. Né? Então assim, a gente vê essas analogias o tempo todo permeando a nossa realidade. Então primeiro é o quem? É o Caim. E o Abel ele vem representando um aspecto de favor divino, de um cara que recebe a aceitação de Deus. E Deus recebe Abel e o seu sacrifício. Né? Deus recebe Jesus e o seu sacrifício. Portanto, nós precisamos sepultar a aceitação por intermédio da lei, por intermédio de feituras que levam a uma ideia de fazer as coisas. Nós precisamos realmente nos abster da ideia de fazer em mérito, fazer em mérito, fazer em mérito. O que eu faço para ser salvo? Não se faz para ser salvo. Se crê. Tá aí o problema, né? Nós fomos a uma igreja no domingo e a igreja, o pastor estava falando sobre isso. Cara, você não tem como planejar a salvação, você não tem como fabricar a salvação. Ninguém fabrica a salvação. O sermão pode ser pregado? Pode ser pregado. Mas qual é a garantia de que todos serão salvos? Nenhuma. Qual é a garantia que alguém vai aceitar Jesus? Nenhuma. Jesus coloca isso no coração do homem. Isso, às vezes, é engraçado. Você vai explicar isso para as pessoas, elas se sentem angustiadas às vezes. Porque você explica para o ímpio, uma vez eu vou explicar para o ímpio, quando a gente usa o termo ímpio, é aquele que não é piedoso. Ímpio, não piedoso. Não vive a piedade de Deus. Eu fui explicar para um cara o seguinte, falei, cara, o cara perguntou como ser salvo. Eu falei assim, crer em Jesus Cristo será salvo. E expliquei o que era crer em Jesus Cristo. Ele falou assim, tá bom, cara, eu creio em Jesus Cristo, então eu estou salvo? Eu falei, cara, não sei. Porque se você crer verdadeiramente em termos de receber toda a verdade de Deus e ela transformar seu coração, sim, você vai ser salvo. Aí o que ele estava tentando não era isso, ele estava me provocando, ele estava falando assim, tá bom, eu creio. Eu creio. Ele estava fazendo isso de... Mas tu sentiu o tom assim de zoeira, né? Eu creio. Pronto, sou salvo. Simples. Ele estava testando, ele não estava crendo, ele estava testando. Então assim... Quando nós pensamos em termos de salvação, de quem opera a salvação, de quem faz nascer o novo homem, quem mata o velho homem, a gente está falando tudo disso, sendo coordenado, gerado. A graça atrai, a graça convence, a graça permanece sobre o pecador, convertido por toda a sua vida, então ele é levado a Deus glorificado. Então nós estamos falando sobre Deus salvar o homem. Isso é muito difícil para nós porque gostamos de tomar conta das coisas. E gostamos de dominar as coisas, gostamos de fazer as coisas acontecerem. Eu gosto de citar situações comuns, eu sei que pode parecer besteira, mas eu estava com a minha filha ontem no ônibus, ela falou, papai, eu quero evangelizar as vizinhas. Eu falei, amém, isso é uma bênção, minha filha. Aí ela, pai, quando chegar em casa, eu vou fazer um cultinho. Eu falei, você não faz culto com ímpio. Com ímpio você prega evangelho. Você vai fazer a menina orar? Ela, não, papai, eu ensino. Ela fecha a mão assim. Eu falei, não, Olivia, você não pode ensinar uma pessoa a orar, uma pessoa que não tem relação com Deus. Você prega o evangelho para ela. Ela fala, tá bom, papai, eu vou chegar em casa e vou pregar o evangelho. Eu falei, mas Olivia, você também pergunta a Deus se você tem que fazer isso hoje lá na vida dessas pessoas. E aí ela, como é que eu vou saber se eu devo fazer isso hoje na vida dessas pessoas? Eu falei, você ora. Você vai para casa e ora. E eu sei que ela orou, e um dos termos que ela tinha colocado é que se chovesse... Ela ficou muito revoltada.
E porque ela falou assim, se chover, papai do céu, eu entendi que não é. Uma coisa assim, mais ou menos. Se chover, não era pra ser. E choveu. E quando choveu, ela, poxa, papai do céu. Tipo assim, era mais ou menos, não foi, Dani? Aí ele tava à mesa. Falei, pô, tipo, ela pediu a resposta, ele deu, ela não gostou. Choveu hoje. Então, assim, Deus deu uma resposta para esses dias. E aí, assim, às vezes nós somos assim, nós pedimos respostas a Deus, enquanto já novo homem, Deus dá a resposta, a gente, pô, Deus, mas é isso mesmo? Né? A gente, enfim, vamos lá. Tá rindo aí, mas é uma coisa boa. O 11, deu 11. Assim também vos considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E vai falar que o verso 6, que o nosso velho homem foi crucificado. Nenhum de nós aqui, pelo menos nós aqui não, mas homens do passado foram crucificados, mas o termo de crucificação aqui está dizendo que Jesus crucificou o velho homem. Jesus fez isso. Jesus projetou isso. Jesus concebeu a morte do velho homem, não nenhum de nós. Nenhum de nós é capaz de crucificar o velho homem. Paulo nos incita a mortificar a carne, mas não nos incita a crucificar em termos de que nós podemos repetir o sacrifício de Cristo. Nas Filipinas existe um ritual em que as pessoas se colocam em cruzes. Não sei quantos aqui já viram. Elas se pregam mesmo em cruzes. Já viu isso? É algo assim, louco, cara. Por que alguém vai se colocar numa cruz? Não, é porque ele quer representar, ele quer pagar. Enfim, a gente está sempre querendo fazer o que Jesus fez, mas é impossível que isso seja feito. Passando à frente aí um pouquinho, eu vou ler o texto da Folha. Exegese aí. Se o capítulo 5 aceita o título genérico de Paz com Deus, a gente pode ler junto, porque podemos gravar melhor. Vamos tentar? Vamos lá. Se o capítulo 5 aceita o título genérico de Paz com Deus, o capítulo 6 fala de união com Cristo, que pode dividir-se em dois subtemas. Aquele que trata da nossa ressurreição com Cristo e com a nossa escravatura de Deus. Do verso 1 ao verso 14, o apóstolo Paulo vai tratar da nossa união com Cristo, por meio do batismo, por meio da sua morte, por meio da crucificação do velho homem, vai falando. A gente vai chegar até lá e vai ver. Está falando de uma unidade, a gente está se unindo com Cristo. E depois vai falar sobre o fato de que nós somos servos de Cristo. E se não somos servos de Cristo, somos servos de alguém. Ninguém pode não ser servo, não existe o não servo. Né? Vou passar um pouquinho aí. Vamos na Bíblia aí. 5, 6, 7 agora. Porquanto quem morreu está justificado pelo pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Essa questão de morte e vida é uma questão que o tempo todo nós estamos lidando dentro do cristianismo. O cristianismo fala de morte e vida. Essa semana eu estava ouvindo ou lendo de quem eu li. Beleza. Eu li do autor de A Treliça e a Videira. Eu esqueci o nome do cara, se alguém já leu o livro. Quem conhece o livro aqui? Treliça e a Videira? Conhece o livro, né? Conhece também, né, filho? Uhum. Conhece o livro? Não, ele me falou dele ontem. Muito bom, muito bom. E o autor vai falando o seguinte, que uma das tarefas dos pastores é preparar as pessoas para a morte. Caraca, eu li de novo. Eu não aguentei, eu falei, vou ler de novo. E aí ele foi explicando que uma das tarefas dos pastores é fazer as pessoas entenderem a morte de forma mais profunda e preparar elas para que isso aconteça. Aí o cara estava explicando que muitos pastores preparam as pessoas para a vida, no sentido de para você casar bem, para você ter bons filhos, para você não sei o quê, sabe? Planeja a pessoa para esse tempo, mas fala pouco com as suas ovelhas sobre morte. Então a Bíblia ela está recheada de morte. Ela está falando o tempo todo de morte, de morte, de morte, de morte, de morte. Justamente pela morte ser o nosso aguilhão, o veneno que nos prendia a essa realidade mortal de Satanás e tudo mais, é a morte. Então Paulo vai falar onde está a morte, o seu aguilhão. Né? Aguilhão, aquela ponta que fura o cavalo para o cavalo andar mais anda rápido. E em alguns termos também a picada do escorpião. Jesus tirou a morte, tirou o veneno dela. E
Eu queria pensar em quanto tempo gastamos, de fato, com nossa teologia sobre morte. Ou seja, quanto tempo nós passamos conversando sobre isso. Nós achamos mórbido falar sobre morte. Nós tememos falar sobre morte. Nós temos uma coisa tipo assim, cara, ai. Ô, minha avó? Meu irmão, não podia falar câncer. Minha avó, minha professora está com câncer. Deus, você está trazendo isso pra cá. E eu falei, não, vó, tô explicando que minha avó, amo minha avó, deve estar com o Senhor na glória, mas ela tinha essas coisas. Ela, doença ruim. E aí ela não falava diabo, ela falava o coisa ruim. Então, a minha avó usava termos assim, a de vocês também? É isso mesmo? Minha avó mete louco mesmo. Minha avó mete louco. A tua avó fala tudo? A avó dela fala. Minha avó também, minha avó ela não tem medo não, ela fala na lata. Pois é. Assim, tipo assim, e ainda tem aquela avó tipo. Como é que é aquela mulher que falava um monte de palavrão? Ela? Ainda tem essa avó, que é o modelo trash, né? Que é aquela avó escrachada, né? É aquela avó que fala o quê? Minha neta sozinha, vou arrumar um moleque pra ela. Tem vó que é doidona. Mas a minha avó era o coisa ruim, a coisa ruim. E ela sabia os nomes, só que ela não lidava com essa relação. Você sabe, parece meninas super poderosas. Ele. Eu tinha um ele, aquele bode homossexual, aquele negócio. Eu não sei o que era. O Siri é ele. Ninguém falava o nome do bode, né? Então, assim, você já pensou? Gente, eu sei que a gente não vai fazer isso dessa forma. A Daina me escandalizou com as músicas que ela vai lá em casa, ela bota músicas, assim, tipo... Ela foi me mostrar a Penina, do Pastor Melvin. Assim, um escândalo. Pior, minhas filhas dançando. E a Olivia e a Elisa dançando. E aí a Daina me mostrou... Deus vai te matar, vai te ressuscitar. Eu falei, já sabe, se tiver uma família pentecostais. Pentecostais não, isso daí é coitados. Não? Não, é outra coisa. Isso é hiper, né? E aí, eu fiquei escandalizado, porque assim, o refrão da música é Deus vai te matar, vai te ressuscitar. Aí eu falei assim, cara, já pensou tu cantando isso numa igreja e passa um visitante? Aí passa um visitante na porta da igreja. Poxa, eu vou entrar aqui pra ouvir a palavra de Deus vai te matar, vai te ressuscitar. Isso quer dizer que vai matar o velho homem? Exato! Aí eu vou completar com a ideia. Eu fiquei escandalizado, Daina, quando você me mostrou. Só que depois eu refleti. Não é que eu gostei da música, tá? O que eu quero dizer. Um pouquinho só. Aí eu gosto mesmo da... A do varão. Não mexe com o meu varão. Já viu essa já? Que pra mim ele é benção, pra você é maldição. Ele de Jezabel. Gente, aquilo é um escândalo, tinha que ter tarja na personagem da Jezabel, porque a mulher tá escandalosa. E eu fiquei pensando na música, voltou. Eu fiquei pensando na música, Deus vai te matar, vai te ressuscitar. Eu achei um escândalo, um desespero. Quando você foi embora, eu fiquei pensando, falei, cara, por que eu achei tanto desespero? Deus vai me matar, vai me ressuscitar. É bíblico. Só que depois eu fiquei pensando como a gente se deixou por muito tempo ficar muito fresquinho com morte, com Deus nos matar realmente, porque Deus, enfim, eu tinha um camarada que sentou aqui umas 3, 4 vezes com a gente, ele perdeu a filha dele há 1 ano e meio atrás, estourou o apêndice, e ele falou que foi um baita escândalo no velório da filha, quando ele falou, não sei se era 17 ou 19, que a mocinha morreu, saúde, mas estourou o apêndice, sabe que estourou, pô, só morre, né? Ele chegou em casa, viu todo mundo, os vizinhos tudo, e ele não entendeu. Pô, minha filha, o que houve aqui? Aí quando chegou, soube da morte da filha. No velório, ele falou assim, olha o que ele falou. Não sei se foi 17 ou 19, ele falou assim, olha, eu agradeço a Deus pelos 19 anos que Ele me deu com a minha filha. Sabe o que aconteceu? As pessoas se escandalizaram, porque esperaram que ele tivesse que atitude? De desespero.
Onde nós chegamos com isso? Deus precisa acabar com quem éramos. Não pode restar nem um pouquinho, sim. Sabe aquele papo de Egito, levar a unha, aquele papo todo? Não deixe nenhuma unha no Egito, lembra disso? Lembra disso ou não? Lembra? Não deixa nada, porque se deixar, vamos buscar. Se deixar, a gente quer buscar. Eu às vezes fico olhando para os meus sonhos antigos. E eles eram vãs e tolos. Mas quando eu começo a pensar neles por mais de 5 minutos, eles começam a ter um certo sentido, eles começam a ter uma certa verdade. E aí eu penso neles uma tarde, eles começam a gritar. Sabe, irmãos, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de livro, eu quero fazer mestrado, quero fazer doutorado. Mas nesse período de 8 anos, Deus tem me usado na igreja dele, na igreja de Deus, para pregar evangelho, para falar com pessoas, para discipular pessoas. Mesmo com a minha imperfeição, para fazer alguma coisa que ele escolheu fazer. E eu tenho que ser grato sobre isso. Eu não posso ficar pensando naquele cara que viveu a vida dele reto. Eu tenho um amigo meu que é filho de pastor, e ele chegou uma vez e falou para mim assim, na sala de professores, falou assim, cara, você está muito parado. E eu estava vivendo a realidade da dominical, vivendo com muita intensidade. E ele, você está muito parado, você não faz nada. Eu falei, pô, se esse cara souber o que eu faço, não tem como dizer que eu não faço nada na minha vida. Trabalhando. Mas sabe o que acontece? É que o mundo faz esse projeto. Olha o projeto do mundo. Faz uns rabiscos de mundo para você. Ó, faculdade, pós, mestrado, doutorado. Se casa. É assim. Outros rabiscos de mundo são... Olha, você tem que ir para o exterior, você tem que fazer um supercurso lá fora, você tem que entender a realidade do mercado. O outro supercurso, ainda tem os outros, os interesseiros, né? Ver se arruma um garoto com carro. O que? Você pensa que esse discurso acabou? Você pensa que esse discurso acabou? Esse discurso não acabou, não. Esse discurso é real na vida de muita gente. Vai pegar esse pé rapado aí, os caras têm caráter, tá lutando, tá batalhando, tá tentando. Tá buscando, pô. Mas sabe... Ele não é a segurança. Estabilidade. E sabe, irmãos, nós precisamos rejeitar os modelos do mundo. John Piper fala isso naquela pregação Splendid, onde ele coloca 2 mulheres, um casal de homem e mulher que fica contando conchinha com 47 anos, aposentado, e uma mulher, duas mulheres que morrem lá na África, lá, porque o carro caiu lá num penhasco, morrem lá com 70, 80 anos de idade, dando sua vida para missões. Qual vida foi desperdiçada? Qual vida foi vivida? A do casal que está aposentado contando conchinha perto da lagoa, ou daquelas 2 senhoras que talvez não tenham feito filhos, não tenham, mas viveram uma vida lá, que viveram a vida que Deus achou que tinha que viver. André, nesse livro, eu entreguei agora pra Raquel, Mulher de Ciência de Maravilhoso, eu falei dele semana passada, falar também que aquele livro é, tipo, maravilhoso. Conta a história de uma mulher, a Isabella Lilia Strotter, que ela tinha tudo para ser uma artista de sucesso. Ela tinha um dom muito magnífico, assim, pra arte. Ela foi treinada por um pintor muito famoso da época também, foi o instrutor dela e tudo mais. Mas teve um momento que Deus falou pra ela, larga tudo e vai ser missionária, acho que na Argélia. E você vai evangelizar as mulheres muçulmanas. E ela pegou e ela largou a arte e ela foi. E tipo assim, a alegria que ela continuou sendo amiga do instrutor dela até o final da vida, mas ele não entendia o chamado dela. Porque ele não era cristão. E a maneira como ela narra é que, tipo assim, que ela ter passado o resto da vida dela num lugar, tipo assim, um lugar que de maneira nenhuma ia dar o conforto pra ela que ela tinha na Europa, onde ela tinha nascido e sido criada. Um lugar que, tipo assim, que não era o idioma nativo dela. Não era o projeto do mundo de maneira nenhuma, mas a alegria com que ela descreve, que ela tinha naquele lugar, é muito superior a alegria que as pessoas que têm esse sucesso do mundo têm. Exatamente. Alguns de nós aqui já tiveram momentos de êxtase discipulando pessoas. Respondendo perguntas. A gente se sente de fato vivo. Mas sabe o que acontece? Vem um outro lado, na qual o príncipe das potestades do ar te oferece um outro modelo. E esse modelo é o modelo mais usado, ele é o modelo mais aceito. E eu queria deixar claro de que ele é aceito por muitas igrejas. Espero que não pela sua, mas ele é aceito por muitas igrejas. Um modelo de sucesso onde tem até inclusive a tropa de elite da igreja, o pessoal que é mais... Como minha esposa falou uma vez de uma realidade que ela viveu antes, tem um pastor que ele é o pastor da galera de mais elite. Pessoal, imagina uma loucura dessa, mas de fato. Onde chegamos? Chegamos num momento onde ou nós nascemos de novo e vivemos para Cristo, ou de fato não nascemos de novo e fingimos uma vida de cristão, mas que um dia vai explodir, meu irmão.
Porque tu vai largar tudo, esse negócio de igreja, de crente, tu vai meter o pé, tu vai fugir, que tu não vai aguentar esse negócio aqui que a gente tá vivendo. Essa relação não vai dar pra você. Você vai olhar isso tudo e falar assim, cara, isso é inconcebível. Uma vez uma pessoa perguntou pra mim, vocês dão lanche na Comerical? Eu falei, não. Cara, não tem nem água. Às vezes, quantas vezes eu quis beber água no final da Comerical? Não tinha. Não é verdade? Mas quantas vezes eu saí no final de Comerical alegre? Sem água, sem assento, sem comida, calor desgraçado. Mas vivo em Deus. Vivo em Deus. E eu preciso estar vivo em Deus. Para me relacionar com esse mundo vil. Vamos lá. Eu tô sem relógio, hein? Alguém me ajuda aí, cara. Esse daqui? 4 e 8. Tá bom, vamos lá. Aí eu vou chegar ali no verso 12. Não reine, pode ler comigo? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Agora Paulo vai tratar em termos de reino. Irmãos, quando a gente estiver lendo Bíblia, vamos pensar nas palavras que o apóstolo usa. Quando ele fala sobre morte, a gente tem que pensar profundamente. Fala sobre vida. Agora ele está usando um outro termo. Qual é o termo? Reino. Ele está falando que existe um reinado, existe um rei, e esse rei, ele subordina os seus súditos. Nós estamos em um reino, ou das trevas, ou o reino da luz. Então existe um reino do meio. Ninguém está num reino do meio. Ou você é servo para a luz, ou é servo para as trevas. Isso é difícil? É muito difícil. Porque, inclusive, às vezes a gente até confunde, acha que a pessoa se converteu, mas ela ainda não... Sabe, a gente está tão na torcida que ela se converta. Irmão, no meu começo de caminhada com o discipulado era assim, eu ficava torcendo. E às vezes eu me enganava, a pessoa não tinha se convertido. Mas eu ficava, Raquel acompanhou tanta coisa, Gabriel e pessoas aqui. Cara, eu ficava assim, se converteu. Não, agora é o que ela fez. Olha o que ele fez. Isso é coisa de convertido. Eu ficava animado, Raquel também. Raquel arrumava uma discípula que dava um trabalho louco para ela. Mais do que Isabel e Daina. Era um negócio estranho, a Raquel arrumava Carrapatex, era um negócio assim muito louco, que deixava a Raquel mal, os discipulados que a Raquel arrumava, o diabo que dava, acho que não é possível Deus dá discípulo assim, tô brincando. Mas era um negócio, tô mentindo, Raquel ficava estragada. Mas é porque a gente, vou falar uma coisa, Pamela também pegou um negócio complicado de se viver, né, Pamela? Mas sabe o que acontece? É que a gente às vezes tá... Muito mais difícil que a filha. Mas eu penso assim, irmãos, nós nos enganamos muito porque a gente fica na torcida da pessoa se converter. A gente fica, cara, Deus, converte essa pessoa é tão legal, eu gosto muito dela, tá sendo tão maneiro andar com essa pessoa. A gente fica, cara, é horrível você ficar esperando que alguém se converta. E pior é quando a pessoa não se converte, que aí acaba com o seu coração, dilacera o seu coração. Mas é porque a gente não entendeu que um dos traços mais claros de que alguém se converteu é a sua obediência voluntária e alegre a Deus. Porque Deus é um rei. Jesus Cristo, sendo rei, ele precisa de obediência. Mas isso, sim, a obediência é uma tradução do amor que temos a Jesus Cristo. Logo, quando obedecemos, quando somos pessoas obedientes, quando nós nos subordinamos nas relações horizontais, o modo como a gente se trata traduz muito como a gente se relaciona com Deus. Porque se eu me olho abaixo de você e eu consigo vivenciar essa relação de humildade, não é uma relação de... Sabe, a gente pensa que humildade é aquela pobreza travestida de gentileza, né? Não tem? Não, pra mim não precisa não. Pra mim não precisa nem de prato. Já viu essas pessoas assim? Não, pra mim não precisa de sofá. Então come na mão, pô. Dá vontade de falar, come na mão. Tem gente que quer fazer essas coisas assim, serem artificiais. Gente, pra mim, não preciso nem de banco. Pra mim, eu tô... Irmão, se eu chegar e eu ver o banco, você não tá no chão, irmão? Tem um banco. Então, assim, nós não tá falando sobre isso. Tem gente que acha que humildade é essa simplicidade. Gente, vamos lá. Humildade não é falta de exigência ao viver. O humilde não exige muito, sim. Mas humildade não se trata de uma não exigência. Pô, vai lá em casa. Vou sim. Não precisa preparar nada pra mim, não. Gente, quantas vezes as pessoas ficam preocupadas em serem humildes. Cara, tem gente que nunca arruma a casa e fala assim, não repara não, que hoje é o dia da limpeza. É um discurso. Tipo assim, cara, tá sujo, mas eu não tô olhando o sujo, eu tô olhando pra tua cara. E a gente vê os sorrisos, a gente vê que as pessoas realmente usam esses jargões.
Mas pense comigo, quantas vezes a gente pinta a humildade e não é essa. Não é essa a humildade de Jesus. Tanto é que Judas foi querer dar uma de humilde e se deu muito mal. Porque a mulher foi lá e derramou um negócio de um ano de trabalho lá em Jesus, e Judas... E Judas quis ensinar humildade para Jesus, né? Aceitar isso, rapaz, isso é para dar para os pobres. Não podia dar para os pobres? Aí Jesus deu um corte e falou, olha, ela está preparando a minha sepultura, rapaz. E aos pobres vocês têm muitas vezes. Né? Então, entendendo? Às vezes a gente pinta a humildade, vou passar a bola para o Gabriel, a gente pinta a humildade com um aspecto apenas de simplicidade em relação à vida. Mas não é só sobre isso. A humildade, ela abarca uma série de coisas que se traduzem realmente em simplicidade, em não exigência, mas se traduz também na capacidade de perdoar. Nossa, como é difícil perdoar. Como é difícil pedir perdão. Não é difícil? Mas, sabe, o humilde pede. O humilde se despe dessas coisas. Biel? A Pamela estava lembrando de um vídeo que eu compartilhei, até do Pondé, falando exatamente sobre isso. Humildade seria um orgulho rastejante? Aí ele estava falando dessa questão e falando sobre o assunto. Ele fala que a humildade foge totalmente dessa questão dela ser um orgulho que se arrasta, né, por assim dizer, resumindo. E ele fala que o orgulho, a gente, principalmente falando de cristianismo, eu acho que não cabe muito bem a fala dele. Ele fala exatamente de a humildade estar mais perto de sentimentos de gratidão. Exatamente essa questão de estar satisfeito não é que te falte exigências, mas você tem certa satisfação por aquilo que você tem. Você é grato por aquilo que você tem e pelas pessoas com quem você está. Logo, você trabalha numa esfera que mais tem a ver com a forma como você considera as coisas, né? Por isso está mais perto da gratidão, do que ser uma forma de orgulho que você vai baixando ele até o chão. Não, tem nada a ver. Verdade isso, né? Orgulho rastejante. Muito legal essa tua fala, cara. Gostei mesmo. É do Pondé. Não deixou. Não guardou pra si. A humildade, né? Rastejante. Que humildão. Marcos. Baseado no que o Gabriel falou, também eu creio que a humildade seja uma autopercepção clara de quem você é. Sim. E você também saber quem você é e também não é anti-intelectualismo. Que as pessoas confundem, por exemplo, no discurso intelectual com arrogância. Claro que pode ser arrogante, como até o discurso anti-intelectual pode ser arrogante. Então, quando um cristão fala, por exemplo, que o cristianismo é a verdade, que todas as outras religiões são falsas, você é taxado de orgulhoso, arrogante, pretencioso. Mas, na verdade, tem a ver com a natureza da realidade. Então, não é um discurso arrogante, é um discurso verdadeiro. Quer ver um traço, Marcos? Boa fala. Quer ver um traço muito comum em todos os escravos de todas as épocas? Eles perguntavam tudo ao seu Senhor. Senhor, eu posso fazer isso? Senhor, eu posso ir? Posso pegar aquela madeira? Senhor, eu devo fazer aquilo? O perguntar do escravo, e sempre assim, claro, a gente não está falando que a gente não vai fazer coisas para Deus, eu devo atravessar no sinal. Não é isso. Mas assim, nós perguntamos pouco a Deus. Em geral, agimos às vezes por conta de coisas que nós já achamos que vai dar certo, porque Deus já fez assim, de outra forma, de outra época. E às vezes a gente abre mão dessa coisa maravilhosa que é perguntar a Deus. É perguntar a Deus, o Senhor quer que eu faça isso? O Senhor deseja que eu faça isso agora? Às vezes nós, demonstrando a nossa subordinação a Deus, perguntando a Ele, é a nossa demonstração também de que estamos debaixo de um reino que não é mais o nosso, não é mais a nossa escolha, é a escolha dele. Né? Então aí tá a questão dos reinos no verso 12. Aí verso 13, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Ele fala aqui os membros do corpo, ele fala da capacidade que o corpo tem de produzir ações do corpo tem de se externalizar. Ele diz que nós devemos estar ocupados em usar o nosso corpo como atos de justiça.
Como assim? Em Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, o anticristo, ou a besta, o cara que vai vir para estabelecer esse domínio satânico na Terra em dado tempo, ele é chamado de o iníquo. Olha que palavra forte. Em Tessalonicenses ele é chamado de o iníquo. E é interessante a palavra iniquidade, porque se o agente do mal supremo, né, vamos dizer, alguns creem que seja o próprio Satanás encarnado, no sentido de que ele manipula alguém a tal ponto daquela pessoa ser um agente perfeito da sua relação com ele, tá? O anticristo enquanto persona. Mas sem entrar nesse aspecto finalizante, escatológico, eu queria pensar em que Paulo usou a terminologia iníquo, né, que em grego fica anomos. A palavra grega é anomos, negador da lei. O a é uma partícula de negação e nomos é lei. O anomos, o negador da lei. Quando nós agimos contra a lei, nós somos injustos, né? Nós não estamos praticando a justiça. Nosso corpo deve ser um instrumento de justiça. Eu estava conversando com uma moça numa sala de aula de 3º ano e a gente estava falando sobre como as pessoas se vestem para a glória de Deus. E ela estava falando assim que ela não liga, ela é cristã, mas ela não liga muito pro modo com o qual se veste. Ela falou assim, eu me visto do jeito que eu achar que eu devo e tal. E assim, eu não tenho que ficar também preocupado se minha roupa tá curta ou não, cara. Cara, se ele for de Deus, ele não vai olhar. Aí eu falei assim, pô... Não, mas é porque a pessoa não é minha discípula, não é minha liderança, é minha aluna. Por que você vai lidar com uma jogada dessa? Você vai instruir sem ser metido a B? Sabe, é difícil. Como é que você vai falar? Eu falei assim, então tá bom. Então assim, perguntei pra ela, então assim, o seu corpo, ele é pra quê? Ela, pra glória de Deus. Rapaz, ficou pior, né? Se ela tivesse dito que era pra safadeza, já tinha um jeito de ajudar. Porque se agora que ela falou que o corpo é pra glória de Deus, ela se veste do modo como achar que deve. Né? Aí, tem uns limites, né? Tem alguém que mete a burca e tem alguém que tira tudo, né? Usa a saia em formato de cinto. Mas se você for pensar... Esse é o formato de saia. Né? A gente não sabe. Mas a ideia é a seguinte: homens e mulheres podem se vestir para si ou para Deus. E eles podem fazer isso pensando de que forma a sua visibilidade pode externalizar a glória de Deus ou provocar a lascívia, a sensualidade e a imoralidade. Então, como estamos falando de produzir justiça, a gente também pode pensar em termos de visual, a gente pode pensar em termos de como nós nos relacionamos com os nossos fazeres, de que modo nós externalizamos as nossas percepções acerca do mundo. A pessoa não está aqui, então eu posso falar com tranquilidade e sem citar nome. Eu estava falando com uma pessoa sobre o aspecto de que sempre que eu falava algo com essa pessoa, o rosto dessa pessoa mudava de uma maneira muito negativa e de que eu não tinha mais vontade de chamar a atenção dessa pessoa. Porque toda vez que eu chamava a atenção, a pessoa fazia assim, tá bom, tipo assim, uma cara de, cara, que raiva você ter que me chamar a atenção. Eu falei assim, eu falei, olha, eu não vou mais te chamar a atenção. Eu não vou porque toda vez que eu chamo a atenção, o rosto é um rosto bem desagradável, assim, como se... Como é que eu posso cuidar de alguém que a gente chama a atenção? A pessoa, não é isso? Ou não? Tá indo? Então, assim, até mesmo no modo como nós externalizamos, o modo como nós agimos visualmente em relação a como nós somos nas nossas relações, sabe? Uma vez, um pastor me falou que a gente descobre muito de uma pessoa quando a gente chama a atenção dela. A gente sabe muito quem ela é quando ela é chamada a atenção. Né? Eu tenho pensado muito no modo como eu me relaciono com o meu rosto. Né? Porque além dele estar ficando velho e acabado, né? Tem um pagode assim, né? Tô ficando velho e acabado. Entende? Tá ouvindo? Cara, quem te vê, quem te vê vai estar não, olha só. O que tá acontecendo? Não, eu sou um cara que... Ô tio, pra quem tá com 40 anos, o senhor tá bem. Eu não tô com 40? O que é isso? Eu tô com 36. Olha só. Olha só. 3 meses. Ele tá com 36 há 3 anos. E seu corpo? Seu corpo, ele é o corpo que você mostra nas roupas? Sim, mas ele também é o corpo que se demonstra enquanto você torna ele visível nas reações que você tem. Ok? Sim? Tem uma pessoa que eu chamo a atenção dela. Repetindo, a pessoa não está aqui. Que bufa! Chega, as pessoas falam assim. Caralho! Não, mas assim, eu não concordo contigo.
Faz uma chaleira. Pô, cara. Como é que tu lida com alguém que faz... É engraçado, mas ao mesmo tempo é chato. Tá entendendo? O nosso corpo, o modo como nós externalizamos nosso corpo, gesticulamos, falamos, o tom de voz, as relações que a gente está... Raquel deve saber quem é, né? Depois eu quero saber se vocês sabem mesmo. Chaleirinha. Acusador, papel de acusador foi dado ao diabo. Mas olha... Eu acho que eu sei porque é difícil não saber. Mas assim... Eu acho que eu sei muito pouco. Não, eu sei, Acho que eu sei, é difícil não saber. Mas o que eu quero dizer é que nós devemos usar o nosso corpo de todas as formas. Sentir prazer também deve estar de acordo com a justiça de Deus. O prazer não se auto-justifica, não é porque eu sinto prazer que está certo. Então, o prazer precisa ser justificado na graça e na bondade de Deus. Não é porque eu gosto que isso é justificável. O corpo tem que ser uma expressão de justiça no modo como eu me visto, no modo como eu sinto prazer, no modo como eu gesticulo, falo, reajo, olho, respeito ou não. Então o corpo precisa ser usado para a glória de Deus. A gente tem um mundo aqui que Paulo está citando, um mundo pagão, cara. Um mundo complicado, um mundo onde você tinha, por exemplo, em Pompeia, você tinha gente sendo exposta para ser usada como prostituta em tipo assim, vitrine. Não tinha vida, mas você tinha aqui um espaço que você alugava aquela pessoa, em Pompeia, aquela cidade lá que o vulcão lá explodiu tudo. Então assim, você tem uma relação com sensualidade, com visibilidade sensual, com tudo mais muito séria nesse tempo. Então, Paulo estava falando, o corpo também, o corpo está dentro disso, o corpo está dentro desse novo ser que você vive, dessa nova relação, né? E é engraçado porque eu vou falar do Vitor, porque do Vitor a gente pode falar, não pode? Eu falei assim, Vitor, olha só, Vitor, essa camisa do Guns N' Roses, Vitor, essa camisa não dá pra você usar aqui na igreja, o pessoal vai implicar contigo, cara. Olha o herege, ele tá. Aí ele, cadê o Vitor? Você tem? Não. Não, mas esse também usa. Não, mas eu não tenho problema com a camisa. Deixa eu te explicar o que aconteceu com o Vitor. Mas olha o que aconteceu. Eu falei, Vitor, ainda vão te chamar a atenção, que o pessoal vê de outra forma, abre mão disso, porque isso aí, pra você, pra mim não tem problema, mas pra pessoa, tal, pastor tal, pro líder tal. Irmãos, aí entra o Vitor, daquele jeito dele, bonachão. Aí o pastor tava passando lá, mensagens subliminares. Mensagens subliminares sobre Disney, Guns N' Roses, Kiss. Tipo, já tinha uns 15 anos aquele arquivo. Aí tava lá. Tipo, o arquivo ainda era com dálmata, sempre um dálmata. Tipo, não tinha nem os filmes. Eu não falava nem o nome da personagem direito. Aí tava lá. Aí quando o Vitor entrou, atrasado naquele momento, ele chegou na igreja assim, olha só, né? Aí chegou na igreja, e essa camisa, irmãos? Olha a camisa não, olha esse símbolo, irmãos. Uma bala. Cara, quem é aquela do Guns assim com uma arma pra cada lado? Uma duas rosa, armas, tem duas rosas, é uma e a dele coloridona, novinha. E aí ele entrou. Isso foi em 2014, não foi? Aí quando ele chega. Aí eu me lembro dos irmãos assim, os mascarolas. Tipo, olha ali, olha ele, tá com ele, tá nele. Olha lá. Sério, aqueles velhos filmes de Frankenstein que correm atrás do Frankenstein, assim, não foi isso não. Mas o que aconteceu, cara? É engraçado. Mas, é assim, dependendo do meio que a gente vive, a gente tem que se autolimitar em determinados aspectos, respeitando aquilo que é entendido como santo ou não, para que a gente possa ter um respeito e ofertar esse respeito. Paulo fala dessa autolimitação. Hã? Fazer de fraco. Essa autolimitação é fundamental porque a gente ama mais as pessoas quando se autolimita do que quando se expande. Muitos de nós aqui tem práticas das quais, assim, de repente a gente não vai entender muito bem. Eu me lembro de uma pessoa que gostava de falar assim, cara, eu gosto de orar dando uns pulos no quarto. Boa! A minha vizinha também. Tocando a vizinha dele. Não, é porque dá pra ouvir, não é porque dá pra ouvir. Não é porque dá pra ouvir, não.
que dá. Tipo assim, meia-noite Como ela. é que é isso? Não, só que o melhor é. Não tô nem falando pior porque é oração, né? De Deus. O melhor que sabe o que é? Além dela pular, ela também grita. Ela não fala, não. Ela fala. Sai, nome de Jesus! É pra você. Agora... Olha só, isso aí é contigo, fica ligado se um dia vai ser. E olha o que acontece. Irmãos, a gente tende a usar a nossa ação, a nossa mobilidade, o nosso ser, as nossas ações para a glória de Deus. E aí eu fecho assim com uma ação que eu acho perniciosa. Tem irmãos que acham que o seu aparelho de som é instrumento evangelístico pro vizinho na hora que você tá varrendo roupa. Lavando roupa. Você tá varrendo o chão, lavando roupa e você aumenta, ó. Você aumenta o rádio, o DVD, o CD que você gosta. E cara, aquilo ojeriza. É horrível. Eu passei perto do lado da casa de uma irmã, eu imagino que seja uma irmã, pelo louvor. Mas cara, não dava pra tu ouvir nada na rua, só o som dela. E ela ainda cantava, e às vezes era mais alto do que o som, cara. Puxa Fala, vida. O meu vizinho não é funk, não é pagode, não é sertanejo, é gospel. E aí não dá pra ler na minha casa no final de semana porque o gospel tá no último volume. E aí ele tá achando que ele tá fazendo aquilo e ele tá usando como instrumento de quê? Justiça. Mas ele tá jogando entendeu? Enfim, nós devemos agora pensar em termos de justiça e justiça do reino. Como de fato a justiça do reino acontece? Ela primeiro é abrir mão do próprio direito. O primeiro fator da justiça é abrir mão do meu direito. O meu direito já não é mais o meu direito. O direito de falar, o direito de ser ouvido, o direito de botar o dedo, de falar. Não, meu direito ele já fica numa posição diferente do que ele estava. E então eu pratico a justiça, porque Jesus falou que os humildes herdarão o reino, e ele fala isso em primeiro. De cara. Paulo vai falar que também tem em vós o mesmo sentimento que eu vi em Cristo Jesus, e é um sentimento de humildade, de subalternalidade, de oferta de si mesmo numa totalidade sem exigências. Portanto, você e eu devemos ser justiça na vida dos outros irmãos.